No vídeo passado, eu falei da CCPD, aquela Comissão Executiva de Pastoral Diocesana da Diocese Sul Central. E numa dessas reuniões, isso aconteceu mais ou menos em final de setembro, começo de outubro de 79. Eu não me lembro bem, mas foi entre final de setembro e começo de outubro de 1979. Era uma noite da reunião e o reverendo Almir, que era membro da comissão, estava lá e disse para mim assim, no meio da conversa na reunião: daqui eu vou para Dourados amanhã cedo, você não quer ir comigo? Eu pensei que comigo, bom, preciso ver lá com a empresa se eu posso sair. Isso era uma quinta-feira, a comissão se reunia nas quintas-feiras. E então eu cheguei em casa e liguei para o meu chefe, expliquei ele: olha, eu preciso fazer uma viagem para a igreja e tal. E ele falou: não, vai, tranquilo. Na verdade, eu já estava com 2 férias vencidas, porque eu terminei 2 grandes projetos na área de sistemas lá na Telesp, naquela época, e realmente o meu chefe queria que eu parasse um tempo. Ele disse: você precisa de parar muito tempo, Caetano, você precisa parar. Nessa época eu era do corpo de assessores da diretoria técnica da Telesp. Eu trabalhava direto com o diretor técnico e com o seu assistente, que era, digamos, uma espécie de vice-diretor. Eu fazia parte de um grupo chamado Gabinete do Diretor Técnico, e nós éramos os analistas, e nós trabalhávamos com as questões de normatização, as questões de contratação de obra e uma série de coisas assim. Éramos em 3, eu, o Sidney e o Isaac. Com o Isaac até hoje eu converso no Facebook. O Sidney não tem mais notícias dele. E o meu chefe falou: pô, tu vai, só se você precisar ficar mais tempo, me avisa. Eu falei: tá bom. O reverendo Almir, na época, o reverendo Almir era pároco, era reitor da paróquia São Lucas em Londrina. Mas ele tinha um campo de ação pastoral e missionária enorme. Além de Londrina, ele atendia Rolândia, que é uma cidade ao lado de Londrina, depois Apucarana, que é passando Rolândia, depois mais à frente Maringá, mais ainda, bem mais à frente, Paranavaí, mais para o norte o Muarama, e ainda por cima atendia Dourados, no Mato Grosso do Sul. E Dourados, além de atender a cidade, tinha lá um grupo de episcopais numa fazenda, num empreendimento de fazenda, uma grande fazenda na área de soja, chamada Fazenda Itamaraty. Que na época da ditadura era muito famoso, porque o seu dono, o seu Olacir Moraes, era um cara muito ligado com os militares e tal. E o Almir caiu para o Almir aparecer lá um dia e descobrir gente lá e começou a fazer culto lá. Bom, liberado disso, eu já havia combinado com o Almir que ele passasse lá em casa antes de viajar, porque eu dava resposta. Não tinha celular naquele tempo, não tinha como ligar para ele para dizer que eu estava liberado. De fato, ele passou, estava com a minha maleta pronta, e nós pegamos a estrada pelas 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Foi uma viagem muito interessante, porque, primeiro que eu não conhecia aquela região toda, né? Embora uma vez, ainda quando mais jovem, eu tinha ido fazer um encontro de juventude lá em Campo Grande, eu tinha ido de ônibus à noite e tal, mas dessa vez nós fomos durante o dia e pegamos a Castelo Branco, chegamos até o Trevo de Avaré. Em Avaré, no Trevo de Avaré a gente entrou à esquerda, depois saímos na Raposo Tavares e cruzamos o Rio Paraná e fomos passar em Bataguaçu, e de Bataguaçu passamos por um trevo onde à direita você vai para Campo Grande, e Rio Brilhante e Campo Grande, e do outro lado de esquerda você vai para Dourados. E nós chegamos em Dourados às 11 horas da noite, sem contar que no meio da viagem, para variar, um pneu furou. Furar pneu em viagem com o Almir era normal. Anormal era não furar pneu. E nós chegamos lá às 11 horas da noite, fomos direto lá para a capela da missão de São Pedro Apóstolo. Nessa capela morava a dona Laura. Laura, que era a mãe do professor Sidney, que depois se tornou o bispo Sidney aqui do Rio de Janeiro. E a dona Laura já estava nos esperando, ela sabia que o Almir ia chegar naquela noite, e pediu: olha, eu estou com tudo pronto para fazer uma sopa de cebola, me dê um tempo aí para acabar de fazer a sopa, tem uma sopinha boa para vocês à noite, e realmente estava muito frio.
E eu aproveitei para conhecer a capela, já que ela morava numa sala, pequeno micro salãozinho com uma pequena cozinha, que ficava anexo ao templo. Tinha uma porta que você entrava direto no templo. E eu falei, pô, eu vou lá conhecer o templo lá e tal. O amigo ficou conversando com a dona Laura, eu fui lá para dentro do templo. Realmente era um templo muito bonitinho, um templo muito agradável de ver, aquele padrão antigo da igreja episcopal, presbitério, santuário, né, os banquinhos arrumados e tal. E era um prédio que me assombrou pela sua estrutura de concreto. Acontece que ele havia sido doado pela Igreja do Japão. E a Igreja do Japão doava dinheiro para projetos de construção desde que o projeto de engenharia prevesse proteção contra terremoto. Coisa do japonês. Então, a quantidade de concreto armado e ferragem que havia naquele templo pequeno, que era um templo assim, eu diria para vocês, acho que ele tinha 12 por 12, 24 metros quadrados por aí, tinha um santuáriozinho, e do lado do santuário tinha duas saletinhas que eram sacristias. E dava para fazer com o que foi gasto naquele prédio, por exigência do projeto da Igreja do Japão, dava para fazer pelo menos mais 2 templos iguais àquele. Bom, eu estou lá então orando e olhando o templo, passeando, me ajoelhei depois do presbitério, estava em oração, e aí escutei me chamarem, vem para cá, que está pronto. Eu fui lá para a cozinha, falei, oh, uma sopinha agora, vai bem. Ele falou assim, não, mas não está pronto não, eu mal comecei a fazer. Eu estava com tudo aqui picadinho, mas tem que esperar cozinhar e tal, engrossar o caldo. Eu falei, não, eu escutei você, quem foi que me chamou? Ele falou assim, ninguém te chamou não, Caetano, você está... Presta bem atenção. O Almir gostava dessas coisas. Eu voltei para a capela e de novo eu escutei, eu senti a sensação dizendo assim, vem para cá, está pronto. Eu voltei para lá, eles ficaram me olhando assim, eu falei, não está pronto, né? Ela disse, não. Eu falei assim, alguém está me gozando aqui. O homem falou assim, não, talvez você tenha que dar uma resposta quando alguém me diz para você, vem para cá, quem sabe? Lembra do Samuel. Eu tirei sarro da cara do homem e falei assim, ô homem, tu acha lá que Deus está me chamando para ser profeta, para botar coroa em cabeça de rei, você está maluco? Voltei. Aí sentei no banco, fiquei olhando para o altar, de repente eu escutei, eu senti aquela coisa de, venha para cá, está pronto. Eu fiquei quieto, lá no meu canto, esperando. Eu disse assim, eu falei, bom, Senhor, se é você que está falando e quer que eu venha para cá, abra a porta que eu venho. Abre o caminho, porque você sabe como é que é a burocracia da igreja, então abre o caminho. E lá fui eu, então, esperar, quando me chamaram para jantar, a gente comeu a sopa, conversamos e depois fomos dormir. O Almir e eu dormimos na capela em 2 camas, né, cada um de nós tinha lá 2 camas separadas, câmeras de campanha. Alguém sabe o que é cama de campanha? É uma armação de ferro com uma lona presa e 2 barrinhas de pezinho. Ela é toda dobrada, se desdobra ela, puxa os pezinhos para baixo assim e está montada a cama. E lá a gente conversando um pouquinho com o Almir, eu falei para ele assim, olha, aconteceu isso. Ele falou, pensa bem, talvez seja uma chance, um chamado para você. Bom, no dia seguinte nós fomos fazer algumas visitas e eu não lembro bem como é que foi essa agenda, mas eu me lembro que nós fizemos algumas visitas e no domingo de manhã, isso, no sábado a gente fez visitas, conhecemos a cidade, preparamos o material para o culto, né? Preparamos o livro de oração, os hinos, distribuímos as funções. E no domingo de manhã o Almir pediu que eu pregasse, eu fizesse a meditação, e tinha lá uma batina preta, uma sobrepeliz, tinha lá um tippet, então eu era ministro leigo, o leitor leigo, como chamava naquele tempo, e eu fiz uma meditação. Depois do almoço, a gente foi embora para Ponta Porã, uns 90 quilômetros de Dourados, por uma estrada de terra horrorosa. Porque nós não íamos para Ponta Porã, nós íamos por uma fazenda que ficava no município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, que era um grande empreendimento na área de soja, uma fazenda imensa de quase 100 mil hectares, uma coisa monstruosa, um baita de um latifúndio, que produzia soja para exportação.
O dono dessa fazenda era um tal de Olacir de Moraes, que naquele tempo da ditadura era muito famoso pelas suas ligações com os setores de governo. Mas nessa fazenda tinham lá duas famílias japonesas que tinham uma relação com a igreja. E foi aí que o Almir começou a atendê-los e a partir daí começou a fazer um trabalho lá e juntou gente à beça. Nós fomos lá na fazenda Itamaraty, naquela noite. No caminho, nós íamos passar a noite na fazenda Itamaraty, porque de manhã cedo, à noite ia ter um culto também, tinha toda uma história lá. Eu não lembro direito isso, eu sei que nós saímos depois do almoço, nós só fomos chegar em Itamaraty à noite, praticamente o povo já esperando para o culto. Por quê? Porque nessa viagem para Ponta Porã, nessa estrada terrível que existia lá de terra, nós furamos o pneu do carro 3 vezes. Foi o pneu mais 2 step. Ficamos sem step para trocar o pneu. E aí, sozinho, não passava ninguém, um negócio ali, e o tempo passando, e a gente ali, sem ter o que fazer, sem saber como fazer, isso veio um ônibus. Um ônibus todo quebrado. Um ônibus todo daqueles mambembe mesmo assim, né? Que fazia uma linha de Dourados para Itaú. Itaú era uma cidadezinha que ficava no caminho. A gente ia passar por lá. O homem fez tal para o cara parar, mostrou os pneus, mas o motorista diminuiu a marcha e falou assim, olha, eu não posso parar, que se eu parar não arranco mais. O ônibus está com defeito. Joga os pneus aqui. Aí o homem jogou os pneus lá para dentro e pulou para dentro do ônibus andando. E falou, me espera aqui que eu vou a Itaú e na volta eu troco o pneu. Eu falei, tá bom, fiquei lá eu esperando. E passa 1 hora, e passa 2, e passa 3. Eu ali sozinho num lugar que eu não tinha a menor ideia de onde eu estava no mapa, não tinha Google Mapa naquele tempo, né? E eu não estava com o mapa do estado, o mapa do Brasil na mão. E não passava ninguém. E aí o sol começou a se pôr. Nisso passa uma caminhonete, um utilitário, né? Uma D10 de caçamba, com 5 pessoas em cima da caçamba, com varas de pesca, esse material. Era gente que havia ido pescar, que havia uma ponte lá na frente, sobre um rio, e o pessoal tinha que pescar. E eu perguntei para ele assim, escuta, esse Itaú, um lugarejo aqui, é muito longe? Não, tio, depois daquela ponte ali, ó, mais 4 quilômetros. Sim, bom, se depois da ponte ali, 4 quilômetros, eu acho que eu posso ir comendo o pneu que está aqui. Eu não vou ficar parado aqui de noite no escuro. Tinha uma área lá que era muito arenosa do lado da estrada, eu taquei o pneu furado lá para aquele lado e lá fui eu devagarzinho. E, bom, depois da ponte, 4 quilômetros, a ponte ali, só que essa ponte ali estava a 35 quilômetros. Coisas depois que eu aprendi lá em Mato Grosso. O ali é qualquer coisa com menos de 100 quilômetros de distância. E não chegava mais. Depois de 4 horas rodando, eu achei a ponte, porque eu ia com menos de 10 km por hora. Eu ia devagarzinho para arrebentar o pneu. Cheguei na ponte, falei, agora só falta 4 quilômetros, vai mais uns 10, 15, 20 minutos, porque aí eu já estava empolgado mesmo, e o pneu já estava mesmo se ferrando. Quando eu chego lá, joguei os faróis, assim, eu vejo um cara de camisa, sacudindo uma camisa assim na mão. Era o Almir, o farol bateu, aquele cara assim, eu olhei de novo, o que é aquilo ali? E Itaú não era uma cidade, era uma vila, tinha umas 4 casinhas ali, tudo iluminado à noite. Era o Almir na beira da estrada, em frente a um borracheiro. O cara, eu parei e falou, rapaz, eu estava apavorado, porque não passa ninguém para ir embora, não tinha como pegar carona, o caminhão do borracheiro está quebrado. Que coisa! Lá chegamos nós, o cara trocou o pneu, consertou o pneu que estava rasgado. Dali a gente foi. A sorte de Itaú até a fazenda Itamaraty era perto. Aí nós chegamos, lá já estava o povo esperando numa imensa de uma igreja de madeira lá imensa, enorme. E o povo todo lotando aquilo lá. Muita gente, que todo mundo da Agrovila estava lá para assistir a missa. E realmente era a missa. Eu vou terminar o vídeo agora, aqui deu um problema técnico, que eu já resolvi, estou fazendo esse final, eu vou terminar o vídeo agora, e em seguida já gravei uma outra parte desse vídeo, dando continuidade a essa história que eu comecei a contar.